Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre o coração de vocês. Mais um dia, né? Mais uma tarde na presença do Pai. Dia 23, né? 22 de março. Quase um dia todo vencido, graças ao Pai. E eu vim aqui falar um capítulo 64 do livro de Justos. De manhã o Senhor me deu uma mensagem, eu compartilhei com vocês. E agora nós vamos ler um capítulo muito interessante, porque nós vamos ver, irmãos, por que o Pai rejeita certas nações. Porque o Pai é usado somente para determinados fins e não para a salvação da alma. Então prestem atenção no que eu vou ler. Lembra ontem do Zefo, né? O filho de Esaú, que ele se lembrou de Deus e pediu ao pai para que... Espera só um pouquinho, irmãos, que aqui tá muito quente. De manhã tá fazendo friozinho, mas à tarde tá bem quente. E ele lembrou, estava perdendo a batalha e lembrou do pai, do Deus de Abraão e Isaac. E Deus deu a batalha para ele, lembra? Então, nós vamos falar dessa mesma pessoa. Vai aparecer Balaão aqui, para a gente entender o papel de Balaão em tudo que ele aprontou. Lembra aquele que lá em Gênesis diz que a mula falou com ele? Então, ele aparece aqui. Ele já apareceu com 15 anos e vai continuar aparecendo. Era um alto sacerdote de magia, tá? Então, nós vamos ler aqui para nós entendermos o que acontece com pessoas que buscam ao Pai por interesse próprio e depois eles deixam o Pai quando tudo vai bem, né? Então, vamos lá. Zefo lidera um grande exército contra o Egito. Olha aí. E Balaão, filho de Beor, foi naquela época com Angéias para a batalha. Mas quando viu que Zefo prevaleceu sobre Angéias, ele fugiu de lá e veio para Chitim. Zefo e os filhos de Chitim o receberam com grande honra, pois Zefo conhecia a sabedoria de Balaão e deu a Balaão muitos presentes, e ele permaneceu com ele. Olha só o coração do Zefo já mudando de postura, tá? É aquele que acende vela para Deus e acende vela para o diabo. Vamos lá. E quando Zefo havia retornado da guerra, ele comandou todos os filhos de Chitim que foram à batalha com ele, como se fossem numerados, e eis que ninguém estava faltando. E Zefo exultou por isso, e ele renovou seu reino, e fez uma festa para todos os seus súditos. Olha o que Deus deu para ele. Ele foi para a batalha, ele invocou o nome do Deus de Abraão e Isaac, ele falou para o Senhor que não existia Deus entre as nações como ele, e que ele pedia para que ajudasse a ele. E o Senhor fez. Ele voltou com todo o seu exército. Não faltou um homem. E olha o que ele vai fazer. Agora ele faz o quê? Começa a receber Balaão. Quem é Balaão? Um príncipe das trevas. Um filho das trevas. Tá? Olha lá. Mas Zefo não se lembrou de Deus. E não considerou que Deus o tinha ajudado na batalha. E que ele o tinha livrado e a seu povo das mãos do rei da África. Mas ainda andou nos caminhos dos filhos de Chitim e dos ímpios filhos de Esaú, para servir outros falsos criadores que seus irmãos, os filhos de Esaú, tinham lhe ensinado. Portanto, se diz, dos ímpios vai adiante a impiedade. Vocês estão ouvindo? Vamos tomar isso, irmãos, como um exemplo para nós. E Zefo reinou sobre todos os filhos de Chitim,
com segurança, mas não conhecia Deus, que tinha livrado ele e seu povo das mãos do rei da África. E as tropas da África não vieram mais a Chitim para saquear como de costume, porque eles sabiam do poder do Zéfo, que os tinha derrotado ao fio da espada. Assim Angéias temeu Zéfo, filho de Elifaz, filho de Esaú, e os filhos de Chitim todos os dias. Naquela época, quando Zéfo havia retornado da terra e tinha visto como ele prevaleceu sobre todas as pessoas da África e os tinha ferido em batalha ao fio da espada, então aconselhou os filhos de Chitim a ir para o Egito e lutar com os filhos de Jacó e com o rei de Faraó no Egito. Pois Zéfo ouviu que os homens poderosos do Egito foram mortos. Ouviu também que José e os filhos de Jacó também estavam mortos, e que todos os filhos de Israel permaneciam no Egito. E Zéfo considerou ir lutar com eles e todo o Egito para vingar a seus irmãos, os filhos de Esaú, a quem José e seus filhos e todo o Egito haviam derrotado em Canaã, quando eles foram enterrar Jacó em Hebrom. E Zéfo enviou mensageiros a Hadade, filho de Bedade, rei de Edom, e a seus irmãos, filhos de Esaú, dizendo: Vocês disseram que não iriam lutar contra o rei da África, porque ele era um membro do seu pacto. Eis que eu lutei contra ele e o derrotei, e ele e seu povo. Portanto, agora eu vou lutar contra o Egito e contra os filhos de Jacó que estão lá, e vingar o que José e seus irmãos no antepassados fizeram-nos em Canaã, quando eles subiram para enterrar seu pai em Hebrom. E se vocês estiverem dispostos a vir comigo à luta contra eles, nós vingaremos a causa de nossos irmãos. E os filhos de Esaú ouviram as palavras de Zéfo, e os filhos de Esaú reuniram-se, um povo muito grande, e eles foram para ajudar a Zéfo e os filhos de Chitim na batalha. E Zéfo foi a todos os filhos do Oriente e para os filhos de Ismael com palavras como estas, e eles reuniram-se e vieram para ajudar Zéfo e os filhos de Chitim na guerra contra o Egito. E todos estes reis, os reis de Edom, e os filhos do Oriente, e todos os filhos de Ismael e Zéfo, o rei de Chitim, saíram e se dispuseram todos os seus exércitos em Hebrom. E o acampamento era muito grande, estendendo em comprimento e distância de uma viagem de 3 dias. Olha a situação. Era um número de pessoas como a areia do mar, que de tão numerosa não pode ser contada. E todos esses reis e esses seus exércitos foram contra o Egito na batalha e acamparam junto no vale de Pátrios. E todo o Egito ouviu seu relatório, e eles também reuniram todas as pessoas da terra do Egito, de todas as cidades pertencentes ao Egito, cerca de 300.000 homens. E os homens do Egito também foram aos filhos de Israel, que estavam naqueles dias na terra de Gozém, para ir com eles e lutar contra os reis. E os homens de Israel reuniram-se, cerca de 150 homens, à batalha para auxiliar os egípcios. E os homens de Israel e do Egito saíram, como que de 300.000 e 150 homens, e foram em direção aos reis para a batalha. E eles colocaram-se fora da terra de Gozém, oposto a Pátrios. E os egípcios não confiavam em Israel para ir com seus soldados junto à batalha, pois os egípcios disseram: talvez Israel não nos livre da mão dos filhos de Esaú e Ismael, porque eles são seus irmãos. E todos os egípcios disseram aos filhos de Israel: permaneçam vocês aqui juntos em espera. Nós vamos ir e lutar contra os filhos de Esaú e Ismael. E esses reis prevaleceram sobre nós. Então vocês venham. Aliás, e se esses reis prevalecerem sobre nós, então vocês venham juntos sobre eles e ajudem-nos. E os filhos de Israel assim fizeram. E Zéfo, filho de Elifaz, o filho de Esaú, o rei de Chitim, e Hadade, filho de Bedá, rei de Edom, e todos os seus soldados e todos os filhos do Oriente, os filhos de Ismael, e um povo numeroso como a areia, acamparam junto no vale de Pátrios, oposto a Taxipanches. E Balaão, filho de Beor, marca bem o nome, Balaão,
filho de Beor, o sírio, estava lá no acampamento de Zéfo, pois ele veio com os filhos de Xitim para a batalha. E Balaão era um homem altamente homenageado por Zéfo e seus homens. E Zéfo disse a Balaão: tente por adivinhação saber quem vai prevalecer na batalha, nós ou os egípcios. Irmãos, esse homem que está pedindo para Balaão adivinhar é o mesmo homem que disse para o Senhor que ele reconhecia que não havia outro Deus em toda a terra a não ser ele. Ele foi o mesmo homem que reconheceu o Deus de Abraão, Isaque e seus pais. Ele foi o homem que buscou a face do Eterno em oração para ganhar uma batalha. E o Senhor ouviu o clamor do coração dele e o ajudou. Esse mesmo homem se esqueceu do favor do Senhor. E foi aonde? Atrás de um servo de Satanás, Balaão. Um homem que servia Satanás desde os 15 anos de idade. Aliás, com 15 anos de idade, ele era o maior bruxo que tinha na terra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quando alguém larga as promessas do Senhor, larga o cuidado do Pai e vai atrás de falsos deuses, vai atrás do inimigo do Pai. Eu tenho na minha casa esse exemplo. Eu tive, aliás, né? O meu ex-marido foi um homem liberto pelo Senhor das drogas. Com 17 anos, o Senhor falou com ele, libertou ele do vício das drogas. Entenderam? Foi um homem que subia num púlpito e pregava a palavra do Pai. Durante 20 anos ele fez isso. Entenderam? E, por causa das coisas dessa vida, ele vendeu a sua alma, literalmente, eu estou falando verdade. Ele vendeu a sua alma pelas riquezas desse mundo. E o troco dele, a oferenda dele para Satanás, para ficar rico, sabe o que foi? Eu e minhas 2 filhas morremos. Entenderam, meus irmãos? Olha só, um homem tirado do vício das drogas, ainda menino. O Senhor fez uma revolução na vida dele. Era uma pessoa que pregava a palavra do Pai assim como ninguém. O Senhor dava revelações para ele que eram coisas maravilhosas. E de repente, ele vai trabalhar em Angola. Ele foi convidado para ir para lá. E lá ele se vende num terreiro de Umbanda, de magia negra, e oferece a própria esposa e as 2 filhas para que morressem e ele pudesse obter. Foi a mesma coisa que esse homem aqui fez. A mesma coisa. Ele reconheceu o poder do Pai, mas pelas coisas da vida, ele preferiu, sabe o quê? Satanás. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Cuidado, porque o Senhor não está nesse tipo de coisa. Ou nós estamos com o Pai para sempre, ou, irmãos, nós estamos no inferno pela eternidade. Cuidado para você não ser pego nas coisas dessa vida, como muitos estão ficando pelo caminho, pelas coisas dessa vida. A maioria está ficando pelo caminho, pelas coisas da vida. Porque querem ser o que não vai ser mais. Estão trocando a vida eterna por um prato de lentilhas. Cuidado, cuidado. E Balaão levantou-se e tentou a arte da adivinhação.
Vou ler de novo. E Balaão levantou-se e tentou a arte da adivinhação. E ele era hábil no conhecimento disto. Mas ele estava confuso e o trabalho foi destruído em sua mão. E tentou novamente, mas não teve êxito. Balaão desesperou-se e deixou e não o completou. Por isso veio de Deus para fazer Zefo e seu povo cair na mão dos filhos de Israel, que tinham confiança em Deus, o Senhor de seus antepassados em guerra. O Senhor atrapalhou a adivinhação de Balaão, como o Senhor atrapalhou na vida do meu ex tudo aquilo que ele fez para derrubar a sua esposa e suas 2 filhas. Eu estou falando, irmãos, aquilo que eu vivi. Eu estou colocando aqui, eu estou fazendo uma aliança aqui, porque eu vivi uma situação dessa. O Senhor não deixou que nada acontecesse comigo e com minhas filhas. Por quê? Porque mesmo eu estando fraca, mesmo eu estando debilitada espiritualmente falando, mas eu não buscava outro Deus. O Deus que habitava na minha vida era o Deus criador dos céus e da terra. E o Senhor olhou para o meu coração e viu, e para as minhas filhas, e não deixou que os intentos de Satanás, que meu marido tinha feito os pactos com o próprio diabo, viessem sobre a minha vida e destruísse a mim e minhas 2 filhas. O Senhor me livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É assim que o Senhor faz com o seu povo. Mesmo que ele esteja enfraquecido, o Senhor é aquele que dá a mão para ele e levanta do monturo. Ele levanta do monturo necessitado. Mesmo que ele esteja fraco, já sucumbindo, o Senhor vai lá e levanta ele e não deixa que Satanás ponha as suas patas sujas sobre o Filho do Eterno. Entendeu, meus irmãos? Seguindo aqui. Zefo e Haddad colocaram suas forças na frente da batalha, e os egípcios foram sozinhos contra eles, cerca de 300.000 homens, e nenhum homem de Israel estava com eles. E os egípcios lutaram contra os reis perto de Patros e Taxipanches, e a batalha foi grave contra os egípcios. E os reis eram mais fortes do que os egípcios em batalha, e cerca de 180 homens do Egito caíram naquele dia. E cerca de 30 homens caíram das forças dos reis. Todos os homens do Egito fugiram de diante dos reis. Então os filhos de Esaú e Ismael perseguiram os egípcios e continuaram a feri-los até o lugar onde estava o acampamento dos filhos de Israel. E os egípcios choraram aos filhos de Israel, dizendo: venham a nós e ajudem-nos, e nos salvem da mão de Esaú, Ismael e dos filhos de Chitim. E os 150 homens dos filhos de Israel correram de seus postos ao exército dos reis. E os filhos de Israel choraram a Deus. Olha aqui. Os filhos de Israel choraram a Deus e seu Senhor para livrá-los. E Deus ouviu a Israel. Deus entregou todos os homens dos reis em suas mãos. E os filhos de Israel lutaram contra os reis. E os filhos de Israel feriram cerca de 4.000 homens dos reis. E Deus enviou uma grande consternação no acampamento dos reis, para que o medo dos filhos de Israel caíssem sobre eles. E todos os exércitos dos reis fugiram de diante dos filhos de Israel, e os filhos de Israel os seguiram, e continuaram a feri-los até as fronteiras da terra de Cuxi. E mataram deles na estrada ainda 2.000 homens, e dos filhos de Israel nenhum caiu. Você ouviu? Dos filhos de Israel nenhum caiu. E quando os egípcios viram que os filhos de Israel tinham lutado com tão poucos homens contra os reis, e que a batalha foi muito grave contra eles,
Todos os egípcios ficaram com medo por suas vidas devido à forte batalha de todo o Egito e fugiram. Cada homem escondeu-se das forças da frente, e eles esconderam-se na estrada, deixando os israelitas lutarem. E os filhos de Israel exerceram um golpe terrível contra os homens dos reis, e os egípcios voltaram depois que os israelitas tinham conduzido os inimigos até a fronteira da terra de Cuxi. E todo Israel sabia a coisa que os homens do Egito tinham feito e que eles haviam fugido da batalha e deixado os israelitas lutarem sozinhos. Assim, os filhos de Israel agiram com astúcia quando retornavam da batalha, e eles encontravam alguns dos egípcios na estrada e os feriram lá. E enquanto eles os matavam, eles disseram-lhes estas palavras: portanto, vocês fugiram e nos deixaram, sendo poucos homens para lutar contra estes reis que tinham um grande povo para nos ferir. E vocês pensam que podem livrar suas próprias almas? E de alguns que os israelitas encontravam na estrada, falavam uns para os outros, dizendo: mate, mate, pois ele é ismaelita ou edomita, ou dos filhos de Chitim. E eles matavam, mas sabiam que eram egípcios. E os filhos de Israel fizeram esta coisa astuciosamente contra os egípcios, porque eles os tinham abandonado na batalha e tinham fugido deles. E os filhos de Israel mataram dos homens do Egito na estrada cerca de 200 homens. E todos os homens do Egito viram o mal que os filhos de Israel tinham feito a eles. Então todo o Egito temeu grandemente os filhos de Israel, pois viram seu grande poder e que nenhum homem deles tinha caído. Então todos os filhos de Israel retornaram com alegria para a estrada de Gozém, e o resto dos homens voltaram cada um a seu lugar no Egito. Irmãos, prestem atenção. Isso aqui é uma lição de vida para nós. Você conhece teu Salvador, você busca Ele, então você fica firme com Ele. Você não olha nem para a direita nem para a esquerda. Você não olha para as coisas desse mundo. Você não pense você que você terá maior ganho com os deuses desse mundo. Não. O nosso rei, Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo, está voltando. E o tempo já é chegado. E se você nesse momento rejeitar a palavra do Senhor, e se nesse momento você negar a palavra do Senhor por qualquer coisa, a alma do Senhor não terá prazer em você. Tente buscar a alma do Pai. Aliás, tente buscar a tua vida diante do Senhor. Porque a alma que retroceder, o Senhor não terá prazer nele. O Senhor vai deixar você aqui. Luta com a tua vida. Luta para santificar a tua vida. Luta para adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. Não seja como Zéfo. Ele queria o Senhor só para aquele momento. Irmãos, o meu filho, quando veio da África com o pai dele, ele precisou vir sedado, com anestesia. Eu não tô brincando, não. Minhas filhas, a Márcia Zequim tá aqui. Ela pode... Ela não ouviu minhas filhas falarem isso, mas eu vou pedir para a Kézia contar para ela saber a verdade. Quando ele veio para o Brasil, ele estava há 45 dias sem dormir, com espíritos malignos atormentando a vida dele. Os espíritos habitavam nele. Se ele entrasse acordado no avião, ele derrubava o avião. Então, qual foi a estratégia que o pai dele teve para poder colocar ele dentro do avião? Foi sedar, deram uma alta dose de anestesia. Eu tô falando sério, anestesia, para ele poder entrar no avião de Angola, de Luanda, para o Brasil. Ele chegou na minha casa completamente dopado.
Quando ele chegou na minha casa, eu escutava os demônios falarem dentro dele. E o meu filho, sabe quem era o meu filho? Era um pregador da palavra também. A igreja que eu frequentava na época, quando ele pregava, ele era ancião jovem na igreja, quando ele pregava, a igreja parava. Tinha lugar para 1.200 pessoas, a igreja lotava nos 2 cultos da manhã. E o meu filho, naquela situação, endemoniado, com legiões de demônio dentro dele, fez como esse homem, Zéfo, foi atrás de um Balaão, sabe por quê? Foi atrás do Balaão para conseguir coisas materiais. Deixar o Criador dos céus e da terra, que diz: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele e o pai deixaram, e se aliançaram com o inferno. E quando meu filho chegou, meus irmãos, foi uma batalha tremenda. A primeira coisa que ele fez quando ele chegou foi queimar a minha Bíblia. A primeira coisa. Ele entrou completamente dopado e catou a minha Bíblia e levou para a churrasqueira e queimou. O mesmo lugar que eu tinha queimado 32 livros de magia negra dele. Entenderam? No mesmo lugar. Minhas filhas, mãe, ele vai queimar sua Bíblia. Não, fica quieta, deixa. Deixa, porque essa casta vai sair com jejum e oração. Foi assim que eu falei para elas. E elas apavoradas, com os olhos desse tamanho. E ali eu comecei a enfrentar o diabo ao vivo e a cores. Irmãos, vocês não têm noção do que eu passei. Eu precisei esconder todas as facas da minha casa. Todas. Eu precisei enterrar para que ele não nos matasse dentro de casa. Ele não dormia. Ele passava a noite inteira andando de um lado para o outro e falando, conversando um demônio. Você escutava os demônios conversando dentro dele. Ao ponto da Rosa Cruz, a qual ele pertencia aqui na minha cidade, virem buscar ele para tentar tirar os demônios dele. E eu falei para o rapaz que veio buscar, falei, não adianta. Vocês estão lutando de igual para igual, é reino dividido, você não consegue expulsar eles, porque o que está nele faz parte de vocês também. Eu falei isso para ele, não vai resolver, e não resolveu. Naquela noite, quando ele me ligou que estava voltando para casa, ele falou assim para mim no telefone, se prepara, porque eu vou aí te matar. Agora eu vou acabar com você e com essas meninas, agora eu destruo a tua vida. Naquela hora eu tremi, irmãos. Naquela hora eu senti o meu corpo arrepiar. E eu tinha uma irmã que orava por mim, irmã Jaci. E naquela hora eu liguei para ela. E eu falei, irmã Jaci, em nome de Jesus, ora por mim. Porque a situação tá grave. Contei para ela. Ela falou assim, Rutinha, minha filha, não atribule o teu coração. Confia no Pai. Porque o Senhor... Peraí, gente, que eu vou acender a luz que agora escureceu aqui. Pera só um pouquinho. Ela falou, não se incomode, porque o Senhor é contigo na tua casa. E o Pai determinou o anjo Miguel entrar na tua casa nesse momento e vai arrancar a legião de demônios que está na vida do teu filho. E quando ela falou isso, irmãos, o meu filho, eu estava num quarto aqui assim, e tinha um corredor, que era a porta dos quartos e o banheiro nesse corredor. Ele entrou, ele veio e entrou pro banheiro. A hora que eu vi que ela falou aquilo, ele entrou pro banheiro. E eu falei, irmã Jacília acabou de chegar. Ela falou assim, fica na paz, porque o anjo Miguel já está aí com a espada desembainhada e nada vai acontecer a ninguém. E essa legião está indo embora agora, em nome de Jesus. Assim ela falou. Irmãos, eu desliguei aquele telefone, os meus joelhos batiam no outro. Não é porque eu não tinha confiança no Senhor, mas o meu corpo estava reagindo. O meu corpo estava reagindo. Quando eu fui para o corredor, ele saiu do banheiro. Eu falei, agora ele vai me matar. Quando ele saiu do banheiro, ele olhou para mim e falou assim, mãe, que saudade de você. Há quanto tempo eu não te vejo, mãe? Desse jeito, irmãos. Aquela legião tinha caído da vida dele. Aquela legião do inferno tinha ido embora através da oração daquela irmã velhinha, que me conhecia desde criança, sabia quem eu era na presença do Pai. E naquele momento, meus irmãos, eu vi
a potestade cair por terra. E o meu filho me abraçou e me deu um abraço apertado e falou: mãe, que saudade, quanto tempo que eu não te via, mãe. Que saudade, que saudade. E aí meu filho entrou no normal, irmãos. Meu filho entrou no normal. E aí eu comecei a conversar com ele, conversa pra cá e conversa de lá. Falei: Samuel, vamos na igreja, meu filho. Vamos conversar com o pastor Melquides, era um homem do Senhor, tá? Uma igreja pequenininha que tinha aqui em Maringá. Um homem do Senhor, usado pelo Senhor. E ali eu fui com ele na igreja. Era uma terça-feira de manhã. E ali o pastor orou por ele, aquela coisa toda. E passou-se os dias e eu achei que ele fosse, né? Falei: ai, meu pai, o Senhor vai fazer uma obra, né? Passou mais ou menos 30 dias. Eu falei assim para ele: daí, meu filho, tá firme com Jesus? Ele falou assim: não. Eu falei: como não? Ele falou: não, eu não quero Jesus. Eu falei: como assim? Não tô entendendo. Ele falou: não, mãe, eu quero o diabo, ele me dá depressa o que eu quero. Eu não quero Deus, não. Eu quero o diabo. O diabo é só eu dar uns tostões para ele que ele dá tudo que eu quero. Essa foi a resposta do meu filho para mim. Aqui, como foi a resposta de Zéfo para o Senhor, rejeitando ao Senhor e abraçando Balaão, rejeitando ao Senhor e dizendo a Balaão que ele cria nas feitiçarias de Balaão. Isso foi o que o meu filho e o meu ex-marido fizeram. Mas o Senhor deixou firme a mim e as minhas filhas. E ali nós começamos a ter uma guerra travada com Satanás. Entenderam, meus irmãos? Ali, quando eu vi aquele meu filho falando aquilo, eu falei: Senhor, não resta mais nada, acabou. Acabou. Mas eu tinha minhas duas filhas e eu tinha que lutar por mim e por elas. Entenderam, irmãos? E eu pedi a Deus força, e eu pedi a Deus garra, a força dos valentes de Davi. E eu parti para a luta. Às vezes tem irmãos que falam: irmã Ruth, você fala muito assim. Eu falo, irmão, sabe por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei o poder dele na minha vida, meu irmão. Eu passei por tudo isso. A Márcia Zequim tá aí. Ela conhece uma parte da minha vida, ela sabe o que eu tô falando. Eu não estou aqui falando mentira para vocês, eu estou aqui falando a verdade da minha vida. Eu estou expondo a minha vida com o Pai para vocês. Sabe por que eu estou expondo essa minha vida com o Pai para vocês? Para vocês olharem e saberem que o Senhor é poderoso até os dias de hoje e faz aquilo que nós não esperamos. E Ele cuida dos seus filhos com carinho especial, como se nós fôssemos filhos únicos na presença do Pai. Estão entendendo, meus irmãos? Marcos Paulo, eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que o Senhor pode ter uma obra na vida dele. Eu creio sim. E oro todas as noites para o Senhor. Todas as madrugadas eu falo: Senhor, se ainda resta para o meu filho, cuida dele. Porque o Senhor é um Pai extremoso e amoroso. E nas tuas mãos eu coloquei o meu filho. Então eu estou aguardando. Sabe por que eu aguardo em paz? Aguardo tranquila? Porque o Deus a quem eu sirvo é especial. E Ele é aquele que cuida dos seus filhos, mesmo que no atoleiro ele não tenha transgredido o temor do Senhor. Entenderam, meus irmãos? Sabe, tem pessoas que me seguem e algumas são grandes amigas, né? E falam: você fala demais, você não devia falar. Falo sim, irmão, não tenho medo de dizer. Pra que eu tô aqui? Pra que o Pai fez tudo isso na minha vida para eu ficar de boca fechada? Não. Eu tenho que contar para os meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu fortaleço a tua fé. Você está vendo que aquele que criou os céus e a terra, Ele é verdadeiro e Ele é poderoso, Ele está cuidando de todos nós aqui. Ele cuidou de mim. Ele não deixou que um fio do meu cabelo, da minha cabeça, caísse. Ele não deixou que as minhas filhas fossem possuídas pelo próprio Pai. Foi assim minha situação, irmãos. Não precisa eu falar com detalhes, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer.
Entenderam? A situação era muito séria na minha casa. Muito séria. As minhas filhas tinham que dormir com a porta trancada e uma cômoda na porta para não ter perigo de acontecer nada com elas. E eu dormia na sala, porque na sala eu ficava, eu sabia o que estava acontecendo no corredor. Entenderam, meus irmãos? É assim, irmãos. A batalha é renhida, a batalha é grande, mas o Senhor nos dá vitória. E eu louvo ao Pai, porque eu posso dizer, sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Sou mais que vencedora em Yahshua HaMashiach. Porque eu entreguei a minha vida na mão deles. Na mão dele, aliás. Tudo. Eu não deixei nada para trás. E eu não estou aqui falando isso com arrogância, meus irmãos. Não. Eu estou falando isso aqui na humildade, diante do meu Pai Celeste, que me vê aqui, que está me vendo nesse momento. Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Então, meus irmãos, é isso. O Senhor nos leva à última consequência. Hoje eu sei porque o Senhor me levou a toda essa prova. Hoje eu entendo por que eu sou às vezes boca dura. Tem pessoas que acham que eu sou grossa. Sou grossa mesmo. Infelizmente sou grossa. Tem horas que eu falo, irmãos, que eu tenho que falar com aquilo que o Pai me dá. Tá me entendendo? Com aquilo que o Pai me dá, com a autoridade que Ele me dá e que às vezes parece ser grossura, mas não é, irmãos. É uma força que vem de dentro da minha alma. Eu não sei controlar. Entenderam, meus irmãos? Mas é o que o Pai me deu para contar para vocês. Para vocês entenderem o Deus que nós servimos. Yahweh Zevaot, esse é o nosso Deus. Criador dos céus e da terra, cuida de você aí, cuida de mim aqui, cuida de nós em todos os lugares. Meus irmãos, abram suas mentes, coloque as suas vidas no altar de uma maneira total. Não deixe nenhum pedacinho da sua vida fora do altar do Senhor. Irmãos, eu estou falando isso do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, sabe por quê? Porque eu tenho amor a vocês que estão aqui, eu não conheço vocês. Mas o Senhor me dá o amor como se fosse o amor da parte dele. Sabe, irmãos? É como se eu falasse com vocês, como se vocês estivessem aqui do meu lado. Sabe? E o Senhor me dá uma certeza. Uma certeza que Ele está fazendo uma obra muito grande aí, lá onde você está. Entendeu, meu irmão? E eu peço todos os dias, Senhor, faz com que esse povo que me escuta tenha caminhos retos na Tua presença. Tenha uma vida na Tua presença de oração, uma vida de leitura, de súplica a Ti. Entenderam, meus irmãos? Eu não estou falando isso, eu não sou melhor que ninguém. Eu estou falando o testemunho da minha vida. Entendeu, meus irmãos? Eu estou falando o testemunho da minha vida e por que eu estou aqui. Porque o Senhor me fez eu passar por tudo isso que nem eu acreditava. Se eu contasse para mim isso há 15 anos atrás, eu jamais ia acreditar, porque eu não acreditava que o diabo fazia coisas como faz. Eu não acreditava em nada que eu passei, eu acreditava. Nada. Eu precisei passar para poder acreditar. Hoje eu conto para mim mesmo e falo, Ruth do céu. Ruth do céu. Você passou por coisas que você não tinha, você nem pensava. As minhas filhas têm uma visão assim que vocês não têm noção. Elas têm uma visão de águia depois de tudo isso que vocês não calculam. Entenderam? Busquem, irmãos. Busquem do Pai. Você não precisa passar o que eu passei. Olha para mim. Eu não tenho nada. Eu não tenho ninguém, praticamente. Tenho o Senhor na minha vida. Minhas filhas ainda, além de tudo, depois de tudo isso, espera só um pouquinho, irmão, deixa eu pegar aqui o meu papel higiênico, que a minha gata já fez um terror. Esse papel é que eu limpo meu óculos. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu fiquei
7 anos da minha vida sozinha, sem ninguém. A Márcia sabe, a Márcia me conheceu nessa parte. O Senhor levou minhas 2 filhas embora. E o Senhor me avisou, as 2 filhas vão embora e você vai ficar sozinha. Irmãos, 7 anos completamente só. O dia que eu mudei para essa casa, eu mudei para essa casa num domingo. Na quinta-feira, elas se despediram de mim assim, estamos indo embora. Não deixaram telefone, não deixaram endereço, nada. Até nas redes sociais elas me bloquearam. 7 anos de silêncio. Sabia? Mas sabe o que o Senhor fez comigo aqui, nessa casa, com 7 anos de silêncio? Me ensinou o pouquinho que eu sei hoje. Me ensinou o pouquinho que eu sei hoje. E quando a pandemia começou, um dia, era Dia das Mães, a minha vizinha tinha me chamado para almoçar na casa dela. E ali eu falei, quando será, dona Arminda, que as minhas filhas voltam? Será que elas vão voltar? Ela falou, Ruth, você é uma mulher de fé, confia em Deus que ela vai voltar. E aquele dia eu falei, eu sentada aqui nessa mesa, sempre estou nessa mesa é meu ponto-chave há 9 anos da minha vida. E eu sentada aqui, conversando com o pai, era já umas 8 horas da noite. Eu vi a hora que o meu celular... Olha, a Márcia está falando, eu sou testemunha de quanto a Ruth passou, é verdade, ela sabe. Eu vi a hora que subiu a plaquinha do meu celular. E era ela, minha filha. Eu levei meia hora para pensar em atender. Eu levei meia hora para pensar em ver a mensagem que tinha vindo. Eu não tinha força no meu corpo fraquejou naquela hora. E ali eu falava, Senhor, o que eu faço? Eu olho, não olho, olho, não olho. O que eu faço, Pai? O que eu faço? E ali eu clamando para o Senhor dar força no meu corpo, porque eu tinha perdido as forças do meu corpo. Eu estava emocionada, né? Aí eu criei força, eu falei, em nome de Jesus, eu vou abrir essa mensagem e vou ler. E li. E estava assim, mãe, eu perdoo você. E você me perdoa também. E ali estava todo, aquela mensagem. E eu não tinha força para responder. Eu não sabia o que responder. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me mostra, me ensina o que fazer, como fazer. E aí o Senhor me deu a direção e eu coloquei assim, minha filha, você não tem que me pedir perdão de nada, porque você não me fez nada. Eu é que peço perdão daquilo que eu nem sei do que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz, mas eu te peço perdão em nome de Jesus, me perdoa. Não sei se eu fiz alguma coisa para você, mas você não precisa me pedir perdão. E quando foi daí a pouco, a outra também mandou a mensagem, viu que eu tinha aceitado, né? E quando foi, isso foi no domingo à noite. E quando foi no outro dia, elas me escrevendo que queriam vir aqui. Uma estava em Londrina, ela morou em Manaus muitos anos, 6 anos ela morou em Manaus. O marido dela trabalhava como gerente de aliás, o namorado na época, né? Trabalhava como gerente numa indústria farmacêutica em Manaus. E aí, irmãos, eu sei de uma coisa. Não estou conseguindo ler, minha vista está embaçada, eu não estou conseguindo ler. Mas é o seguinte, irmãos, e hoje elas estão aqui. Quer dizer, minha filha hoje mora em Joinville, e a outra veio morar comigo. E o Senhor me avisou. O Senhor avisou que era para eu limpar um quarto, deixar preparado para ela, que ele vinha. Isso foi no começo, quando é que foi? No começo do ano passado. O Senhor falou para mim, prepara o quarto, porque ela vai vir morar com você. Eu vou trazer ela para junto de você. É verdade, né, Márcia? Foi ela mesmo, você me ligou da praia, né, minha irmã?
que eu falei que seja feita a vontade do Pai. Aí, meus irmãos, quando foi, eu preparei o quarto em janeiro, comecei a preparar o quarto quietinha, não falava nada, porque quando o Senhor fala comigo, eu fico em silêncio esperando o agir do Pai. E aí, meus irmãos, Tapajós Medicamentos, acho que deve ter sido, eu não sei o nome da empresa, mas o meu genro ele é farmacêutico de produção, de linha de produção. E ele foi contratado por uma indústria de medicamentos aí é uma multinacional, eu não sei o nome, não sei, Neudinho, o nome, mas ele trabalhou 6 anos aí. E daí, meus irmãos, eu sei que eu preparei o quarto todo, o Senhor me deu condições de comprar uma cama para ela. O Senhor me deu tudo na medida que eu precisava, porque, irmãos, eu não vivo uma vida fausta, eu vivo uma vida regrada. Para eu gastar R$1, eu oro ao Senhor para se eu posso gastar. É assim que eu vivo, tá? É desse jeito. E eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor tem me abençoado, entendendo? E daí, meus irmãos, quando foi um determinado dia, ela perdeu um emprego onde ela morava, que era lá do outro lado da cidade, perto da onde ela morava. Mas logo em seguida, 30 dias depois, uma pessoa veio de Santa Catarina para contratar ela para outra agência de carro aqui perto da minha casa. Quer dizer, não tão perto, mas mais perto do que lá. E aí vem para cá, vai para lá e gasta muito com Uber, não sei das quantas, aquela coisa toda. Aí um dia ela chega assim para mim: mãe, posso falar com você? Eu falei: claro, pode falar. Você acharia ruim eu vir morar com você pelo menos 30 dias? Eu falei: claro que pode, tá? A casa é sua, nunca deixou de ser sua. Aonde eu estiver, você também está. E ela veio, irmãos, ela veio. De 30 dias já passou 60, 90. O que era para ser provisório está sendo para sempre. A única coisa é que eu tenho que viver de foninho no ouvido, que eu não posso escutar nada alto que ela não gosta. Às vezes também não posso falar no telefone que ela está por aqui, porque ela irrita muito ela é muito irritadiça. Mas o Senhor é justo. O Senhor é aquele que protege os seus filhos. E o Senhor é aquele que ensina os seus filhos a viverem. O Senhor trabalhou com elas lá e trabalhou comigo aqui. E sabe de mais uma coisa? Precisou elas voltarem para mim, para que eu pudesse interceder pela minha filha, para que ela pudesse se casar. Sabe por quê? Porque existia um empecilho que não deixava que o rapaz pudesse casar com ela. E o Senhor levou o empecilho embora. E a primeira coisa que ele fez foi se casar com ela. A Ruth está sendo minha... Gente, eu não estou enxergando direito. Companhia no café da tarde. Lucas, não fica bravo comigo não, meu irmão. Eu vou ligar para você depois, tá? Não esqueci não. Irmãos, prestem atenção. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz a mulher cuja honra o rei se agrada. Deixa o Senhor se agradar de ti, meu irmão. Abre a tua vida para o Senhor se agradar de ti. Você não faz ideia o que é isso. Você não faz ideia o que é sentir a plenitude da bondade do Pai em você. Você não faz ideia o que é você sentir a plenitude da paz que excede a todo entendimento na tua vida. Eu tenho provado isso na minha vida. Eu sou prova disso. Entenderam? Sou prova disso. Por isso eu venho compartilhar com vocês. Eu não estou compartilhando para dizer para você que eu sou alguma coisa. Irmão, eu sou um zero à esquerda. Sou um pó, sou um caco entre outros cacos. Entenderam? Mas o que eu sinto dentro de mim, o calor do Espírito Santo dentro da minha vida é muito forte. E é isso que eu quero passar para vocês. Entenderam, meus irmãos? É isso que eu quero passar para vocês. O calor do poder do nosso Pai. O calor do sopro do Espírito Santo na tua vida. Busca, irmão. Você vai ver como é feliz aquele que teme ao Senhor. Na sua integridade.
Tá passando prova? Fecha a boca. Tá sendo molestado pelo teu vizinho, pelo teu irmão, pelo teu parente? Fecha a boca. Entrega para o Senhor. Tá sendo injustiçado? Fecha a boca. Você não faz ideia como o Pai trabalha para aqueles que confiam nele e fazem de ouvido de mercador. Entenderam? Fazem de ouvido de mercador. Sabe o que é ouvido de mercador? É aquele que escuta tudo que é ruim, não tá nem aí, ele tá passando. Sabe por quê? Porque aquele que põe o seu ouvidinho no alto não escuta as atrocidades de baixo. E é aquele que põe seu ouvidinho no alto, na boca do Criador, ele confia no Deus que criou os céus e a terra. E ele não vai te desamparar. Pode ser no último momento da tua vida, ele vem te socorrer. Pode ter certeza disso. E ele vai fazer você colunas do palácio. Você quer ser uma coluna do palácio? Se põe na presença do teu Redentor. Se põe na presença do teu Criador. E você vai ver o valor que você tem para o teu Deus. É assim, irmãos, que eu vivo. Entenderam? Passo lutas e passo provas, não tem dúvida que eu passo. Mas eu passo tudo, sabe que jeito? De boca fechada. Eu aprendi isso na minha vida, fechar a boca. O dia que eu aprendi isso, que foi a primeira coisa que o Senhor me ensinou. A primeira coisa que o Senhor me ensinou foi fechar a boca. Não abrir a boca nem para reclamar e nem para nada. Eu só abro minha boca, sabe para quê? Para abençoar e para orientar naquilo que o Senhor me dá. Do resto, irmãos, eu fico de boca fechada. Entendeu, meus irmãos? A queixa que você tem contra alguém, não queixe para ninguém. Queixa ao teu Criador. Ele sabe. Ele sabe o coração da pessoa e ele sabe o teu coração. E aí ele vai agir de uma forma correta, porque ele entende tudo, ele sabe tudo, ele foi quem nos criou. Entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? Mas é isso aí, meus irmãos. Eu vou terminando por aqui. Que vocês possam ter um resto de tarde na presença do Pai. Eu estou aqui com a minha cabaninha quase terminando. Vou mostrar a janelinha para vocês, que bonitinha. Agora eu tô cortando a janelinha da cabana. Olha aqui, ó. A janelinha da cabana. Olha que bonitinho. Não dá pra ver tudo, mas ó. Tá vendo, ó? Agora eu tô cortando a janelinha. Entenderam? É isso aí, meus irmãos. A gente trabalha com amor e carinho. Sabe por quê? Porque o Pai nos dá essa dádiva. Sabe? Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que é a bênção do Pai. Entenderam, meus irmãos? Então eu vou me despedindo. E que vocês tenham um ótimo final de tarde. Se o Senhor assim permitir, eu volto à noite. Tá bom? Se o Senhor assim permitir, eu volto de noite para o capítulo 65. Estamos chegando perto já do final. Tá bom? Meus irmãos, firmes com o nosso Salvador. Firmes com aquele que te criou. Não desista da jornada, porque a jornada já está chegando no fim. Falta pouco para nós vermos já a nova Jerusalém vindo ali. Está faltando pouco para nós vermos Yahshua HaMashiach nas nuvens do céu com poder e grande glória sobre seu cavalo, majestoso e imponente. E ele vai nos recolher dos 4 cantos da terra e estaremos com eles nos ares. Entenderam? Primeiramente aqueles que dormiram no Senhor e depois aqueles que estiverem vivos. Não se esqueçam, nós temos um encontro marcado nos portões celestiais. Vocês não esqueceram não, né? Nós temos um encontro marcado nos portões celestiais. Eu vou lá procurar um por um, tá? Vou lá procurar um por um e vocês me procurem também, tá bom? Porque eu estou lutando com todas as minhas forças e com o poder do Espírito Santo
para ser merecedora de estar lá, para estar em Lucas 21:36, orando sem cessar, para que acheis achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho. Entenderam, meus irmãos? Quando minha placa do portão bordada... Viu? É isso aí, eu vou estar com a plaquinha bordada lá na frente. Tá bom? Esperando vocês. Eu quero sentar na mesa junto com vocês. Eu quero estar lá. A gente poder olhar o rosto de um e do outro e chorar junto de alegria, né? Porque diz que as nossas lágrimas vão ser secadas, mas eu acredito que a emoção será imensa. Eu já estou sentindo aqui a glória do Pai. A emoção vai ser muito grande de estarmos junto ao nosso Salvador, a quem nós lutamos tanto e a quem Ele deu a sua vida para nos salvar. Não perca essa oportunidade, não perca. Vai valer a pena. Tudo o que iremos passar dentro em breve vai valer a pena. Fica firme, meu irmão. Segura firme nos vestidos de Jesus Cristo, Yahshua HaMashiach, Yahoshua e Yeshua. Fica firme. Vai ser uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Irmãos, vou me despedindo. Fiquem na graça do Pai. Que o Senhor abençoe a todos. E se o Senhor assim permitir, à noite eu volto aqui para a gente ler mais uma porção desse livro e falar mais das coisas do Pai. É tão bom falar da pátria celestial, né? Nós estamos indo para lá, se preparando para subir. Tá bom? Fiquem na graça do Todo-Poderoso. Eu tô com tanta lágrima nos olhos que eu não consigo enxergar nada. Ah, meu Pai. É um problema, né? Ficar velho é um problema. Mas vamos lá. Fiquem na graça do Eterno. Não esquece, hein? Maranata. Já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima rapidamente. Quem chegou agora, volta à live, eu vou deixar salva. Escuta essa live. Essa live, eu senti aqui a presença do Pai. Não estou falando para você me escutar. Escuta as palavras que o Senhor trouxe aqui, essa tarde. Eu não sou nada, eu sou somente uma trombetinha do Pai nessa terra. Tá bom? Então tá, meus irmãos. Fiquem firmes, não desistam do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém.